Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Elas Pode, Mulheres em Movimento. Bom, e hoje estamos aqui com uma super convidada, a nossa convidada, literalmente, eu diria, eu vou usar um adendo aí para falar sobre ela, gente, que é uma convidada literalmente forte em todos os aspectos e no sentido literal da palavra. Bom, estamos aqui com a nossa Silvia Maria de Freitas, ela que é advogada, mãe do Rafinha, esposa do Rafael. Rafinha, nosso super atleta, né, Silvia? Jogador de futebol. Ela que é especialista em direito de família, pensão alimentícia, divórcio e assuntos que competem ao direito familiar para que vocês não tenham que parar no programa do Ratinho. Isso é muito importante, viu, gente? Silvia resolve o negócio antes de parar lá pro bonequinho ficar Ratinho! Ratinho! Ela que é nossa aluna da academia há muitos anos, forte, treinada, né, Gabi? Shapeada. Existe essa palavra? Existe essa palavra. Adorei, gente. Pode vir quantas vezes por mês? Ah lá, ela já começou no super alto elogio, Ô, né? Carlinhos, detalhe, ela tá elogiando porque ela já começou em grande estilo, você não acha? Exatamente. O assunto é sério, mas a gente tá aqui no docinho pra manter a calma. Exatamente. E olha, gente, a gente resolveu trazer o engate desse milkshake Mara justamente no episódio da Silvia, porque as pessoas perguntam muito como é a alimentação da Silvia, por ela treinar muitos anos, né? Porque ela treina, cuida muito bem da alimentação. E aí a gente queria dizer que esse milkshake aí de morango, tá bom, Silvia? Tá maravilhoso, gente. Vocês não estão entendendo. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, Gabi. O que eu mais gostei de saber desse milkshake é que ele substitui as refeições. Sério. Ele tem, deixa eu até falar as informações certinhas, 16 gramas de proteína. Proteína! É difícil bater nada de proteína na minha vida. Principalmente nos dias corridos que a gente anda hoje em dia, né? É verdade. Exatamente. E eu acho que é um grande aliado a gente poder, assim, matar a vontade de um docinho. Você imagina esse shake com bastante gelo, nesse calor que faz na nossa cidade? E diga-se de passagem que ele está com bastante gelinho, viu? E super... A gente vai tomar tudo antes de começar o podcast. Super... Aí eu fiquei sabendo que tem outros sabores também, não é? Esse milkshake tem doce de leite, café. Agradecendo desde já nossa querida de cookies, né? Nossa querida Angélica, que está aqui presente na nossa unidade 2, preparando essas coisinhas gostosas pra gente, né? Com hype drink, enfim, são produtos ótimos. Silvana, fica tranquila, isso não vai atrapalhar seu plano alimentar, tá? Silvia Ótimo. Colaborar, te deixar de bom humor. É extremamente disciplinada com a alimentação e com os treinos, né? Ela é a prova viva de disciplina, assim, né? Muito de linha obrigada. reta. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, viu? Ao nosso podcast. E estamos aqui hoje para falar com a Silvia, gente, sobre direito familiar, né? Sobre pensão alimentícia, sobre Conflitos divórcio. familiares. Conflitos familiares. Ela tá aqui para resolver, como eu disse antes, para que vocês não tenham que parar, né? Lá nas redes sociais brigando, né, Silvia? No programa do Olha o print, hein? Ratinho. Hoje em dia a gente usa muito print. Exatamente. Cuidado com o Instagram. Cuidado com as Serve como redes. prova? Sim, bastante. A gente usa muito o Instagram hoje em dia. As fotinhas, né? Dos papais queridos que não gostam de pagar pensão alimentícia, mas gostam de ostentar nas redes sociais. Prints. Tá vendo? Não passa esse podcast para os pais. Fica a assim, dica. Só as meninas de olho nisso tudo, né? A mulherada. E a Silvia é advogada, 16 anos, né, Silvia, que você atua na área. Já vou para 17. E, Silvia, o que te levou a escolher o direito? O que te motivou a escolher o direito como profissão? Meu pai. Vou contar aqui rapidinho a história, tá, gente? Porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Então, vou dar uma breve resumida. Meu pai, há 20
mais, né, 30 anos, 40 anos atrás, ele tinha o sonho de ser formado em direito, né? Mas naquela época, tantos anos atrás, era muito difícil se formar em direito, porque as leis tinham que ser decoradas, né? Hoje elas são estudadas, entendidas, né? E aí ele fez 3 anos de faculdade de direito, mas como ele era de uma família muito humilde, tinha que trabalhar o dia todo, chegar à noite ainda ir para a faculdade, ele acabou desistindo no 3º ano, voltou e fez mais 4 anos de contabilidade. Então, meu pai era contador. Hoje ele já é falecido. E aí o sonho dele era que um dos 3 filhos dele, a sua filha mais nova, fosse advogado. E aí ele pagou a faculdade, né, para os meus 2 irmãos, para o meu irmão mais velho, só que ele não gostou. E depois a minha irmã também não tinha nenhuma vontade de fazer direito. E aí sobrou para quem? Para mais nova, né? A Silvia Maria. Que sempre tem que agradar o pai. E aí, só que eu nunca passou pela minha cabeça fazer direito. Eu queria porque eu queria fazer publicidade e propaganda. Mentira. Acredite, Áreas bem distintas, Sim. né? E aí, tanto que eu sou turma de metade de ano, né? Eu entrei em agosto na faculdade. Por quê? Eu fiquei nesse dilema, eu e meu pai, entra, não entra, e era particular, né? Eu sou formada na Unip. E aí, eu falei, pai, eu vou fazer meio ano de faculdade, o senhor vai me pagar esse curso de direito, vou fazer para agradar o senhor, mas se eu não gostar, o senhor não vai me jogar na cara que pagou meio ano de curso, que na época era mais de R$900. E isso em 2000, nós estamos falando na época de 2000, né? E eu vou voltar e vou fazer publicidade e propaganda. Vou parar o curso, fazer publicidade e propaganda. Mas aí o bichinho do direito me picou. É mesmo? Eu fiz esses 6 meses, gostei. Falei, não, É isso eu que me quero. encontrei, é isso que eu quero, vou continuar. E aí, em 2000... nem lembro mais, gente, faz tanto tempo. Mas aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, me formei em 2007. No comecinho de 2009, eu fui aprovada no exame da OAB e estou exercendo até hoje. E Silvia, o porquê que você escolheu direito familiar como especialização? Porque eu vejo muitos conflitos nessa área. Entre mãe, pai que não quer pagar pensão alimentícia, o filho que fica nesse fogo cruzado entre pai e mãe, os direitos dos filhos não sendo resguardados. Enfim, uma série de fatores me levaram a escolher essa área. Tá certo que hoje eu vivo um pouquinho de a base de clonazepam. Vamos mandar ela pra Ju. Amiga Ju, de já temos Clonazepam. alguém pra fazer mindfulness com a Ju. Respira. Porque, gente, conflitos familiares, não. Você é advogada e um pouquinho psicóloga, às vezes, também? Um pouquinho, não muito. Porque, assim, ó, uma mulher, o direito de família, ele é humanizado também, né? Então, uma mulher que chega toda fragilizada no meu escritório para divorciar, quando ela chega me contando, doutora, eu pretendo me divorciar, quando ela fala o divórcio, ela termina a palavra divórcio, ela já começa a chorar. Então, a gente precisa pegar uma água, um café, e tem toda uma escuta, né? Eu não vou assim na procuração. Eu vou ouvir, saber quais são as dores dela, né? Então, é uma escuta. Para quem não gosta, até uma dica que eu dou, para quem não gosta de ouvir casos familiares, não vai para essa área. Fica no direito criminal, no direito trabalhista, justamente essa pergunta, no se direito você tinha uma dica. previdenciário, mas quem não tem paciência para ouvir histórias alheias, para ouvir histórias tristes, sai do direito de família, porque é isso que a gente vê e se depara todos os dias, principalmente com mulheres fragilizadas pelo divórcio, pela traição, pelo pai que não quer pagar pensão pelo filho, pelo pai que deixa de visitar o filho. Então, assim, uma série de coisas que me levaram a escolher o direito de família. E hoje, não que eu não advogue para pais, tá? Mas hoje, 90% do meu público é feminino. Ô, Sil, tirar uma dúvida com você. Teve
alguma experiência que você passou nesse caso, nessa situação, que te marcou e te fez ter a certeza que estava no caminho certo? Que você olhou, passou por aquilo e falou assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. No seu período de estágio, em algum momento aí da sua profissão, que você falou, é realmente isso? Vários momentos, várias situações me fizeram acreditar que eu teria que ficar nessa área. Vou citar um recente, que é de uma criança autista, tá? Que o pai, assim que descobriu que o filho era autista, abandonou a mãe, abandonou o casamento, porque ele não conseguia viver aquela situação. E ele saiu de casa, ele acabou com o casamento e ainda por cima não queria pagar a pensão para a criança, né? Queria pagar, mas do jeito que a maioria, não estou generalizando, da forma que a maioria dos pais querem pagar hoje em dia. Um valor ínfimo, um valor que não dá para custear nenhuma semana de mercado de uma criança, principalmente de uma criança especial. E aí é aquela coisa, né? A mãe que se vire, para não falar outra coisa. A mãe tem que deixar de trabalhar, a mãe tem que se adaptar à rotina da criança, com terapias, com TO, com uma série de coisas. Então, esse caso é o último que me marcou muito, e aí eu vi que eu estava na área certa, né? Que é defender os direitos da mãe e dessa criança que não tem voz, que ela tem voz através da mãe. Porque se a mãe também Exatamente. tivesse deixado para lá... Inclusive, eu vi um caso agora, esses dias, que tomou uma proporção mais em redes, saiu em jornal, de um pai, né? Que ele saiu, acho que do sul, e a mãe morava com o filho autista em outro estado, e ele foi com o pretexto de que iria visitar a criança, ele já estava com pensão atrasada e tudo mais, e ele matou a criança. Meu Deus. E ele matou alegando, sim, ele matou alegando que ele estava sofrendo uma pressão por ter que pagar a pensão. E aí ele resolveu, e como a criança ela demandava muito mais atenção, cuidados, com tudo, né? Com as terapias, enfim, ele resolveu matar. E aí, simples assim. exatamente. Resolveu o problema, E aí, né? e aí até teve algum dos comentários que, então, fosse preso por não ter pago a pensão e não por ter Exato. tirado a vida da criança. Exato. Mas ele alegou se sentir muito pressionado pelo pagamento da pensão e por ter um filho especial, e ele matou a criança. Meu Deus. Uma criança de 10 anos. Eu não vi essa matéria. Eu vi ontem, inclusive. Bem recente, assim. Aconteceu agora, recente. E, de fato, acontece, porque você acredita também que parte desses pais, a gente não está generalizando aqui, viu, gente? Como a Silvia falou, existem mães que são negligentes também e tudo mais, tem pais que cuidam, né? Isso é louvável. A gente está falando na maioria dos casos. Mas a gente sabe que na maioria dos casos, socialmente, culturalmente... Estatisticamente, e aí é por isso que a gente vai por essa questão, são as mães que têm que dar conta de tudo. E você acredita que justamente por conta dessa pressão toda, você acredita que parte das mulheres, elas resolveriam isso se tivesse uma boa comunicação com os pais, se eles tivessem de não ter que partir totalmente por um processo mais agressivo ali na justiça? Você vê que a maioria dos pais são resistentes nesse caso, ou eles resolvem esse conflito de uma maneira mais amigável, ou não? Na grande maioria das vezes, quando vai para a parte, né, ali financeira, na hora que mexe no bolso, é isso. A história muda. Na grande maioria dos casos, a mãe precisa resolver esse conflito na justiça. Até porque, quando há separação dos pais, não existe acordo verbal, tá? Não existe. É uma dica, inclusive, que eu dou para você, mulher que está me assistindo. Não faça acordo verbal sobre pensão alimentícia, sobre guarda, sobre visitação com o pai. Porque pode funcionar 2, 3 meses. Mas a longo prazo, nós estamos falando de uma criança que vai ter esse acordo até 18, 24 anos, dependendo aí do caso. Não pode funcionar. E aí, se ele não paga a pensão alimentícia, como é que você vai cobrar isso?
Não tem como cobrar judicialmente se não foi estipulado judicialmente o valor da pensão alimentícia. Então, todas as vezes que houver a separação do casal, por motivos que aqui não convém falar, tem que buscar a justiça, mesmo se a separação foi amigável, foi consensual, precisa buscar a justiça para deixar estipulado o valor da pensão alimentícia em caso de emprego, em caso de desemprego, porque tem muitos pais que ficam desempregados e falam, estou desempregado, não vou pagar a pensão. Mas na justiça, o juiz estipula um valor a título de pensão alimentícia quando empregado, que na maioria dos casos também não é a regra no Brasil, 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante, né? Seja o pai, seja a mãe, porque pode ser a mãe também é alimentante. E no caso de desemprego, 40%, 50% aí do salário mínimo, né? Hoje, a maioria dos juízes estão indo para essa linha aí. E aí também se discute o direito de visitação, se a visitação vai ser de forma livre, se vai ser de finais de semana alternados, Natal, Ano Novo, aniversário, férias escolares. E também é discutido a guarda unilateral, compartilhada. Então, é de extrema importância que após a separação do casal, porque pode ser que esse casal não tenha sido casado, né? Então, ou nem tenha vivido em união estável, desculpa. Então, quando só tiveram um filho. Então, não vou falar no divórcio, dá já para discutir tudo isso. O divórcio, a partilha dos bens, dá para discutir a pensão alimentícia, a guarda e a visitação. Mas existem casos que os pais nunca foram casados, tiveram um relacionamento ali amoroso, onde adveia a criança ou as crianças. O que deve fazer? Então, buscar um advogado para ajuizar uma ação de pensão alimentícia e, nesse mesmo pedido, já acumular a guarda e a visitação. Silvia, e qual é a diferença entre guarda unilateral e compartilhada? Sim. Para quem é leigo e não sabe, o que é uma guarda unilateral? A guarda unilateral é quando somente um dos pais ele resolve sozinho sobre todas as questões relativas à vida da criança, como escola, onde ela vai estudar, moradia, plano de saúde, qual religião ela vai seguir. E o outro tem o direito de visitação e também deve ajudar financeiramente. Já na guarda compartilhada, os dois, eles resolvem em conjunto as questões inerentes à criança, como tudo que eu falei aqui, a educação, o plano de saúde, aonde vai estudar, eles resolvem em conjunto. Muitos advogados ou muitas pessoas acreditam que para que o juiz aplique a guarda compartilhada, deve haver uma boa convivência entre os pais. E não é, tá? Hoje, os juízes já estão entendendo de uma forma diferente, porque assim, na grande maioria dos casos, os pais após a separação já não se dão bem. Então, se não for aplicar a guarda compartilhada, que é a mais benéfica para a criança, por conta desse conflito entre pai e mãe, vai ser sempre guarda unilateral. Então, aplica-se a guarda compartilhada, mesmo que o pai e a mãe não se dão bem. Deve haver pelo menos um respeito entre eles, uma comunicação para falar sobre a vida da criança. E aí sim, a guarda compartilhada é aplicada no Brasil, aqui no caso, né? É a mais aplicada no Brasil, porque o foco é sempre o bem-estar da criança para a justiça. Então, eu acho que eu tinha uma interpretação errada. Eu achava que a unilateral, ela diz respeito à questão moradia. Então, a criança mora a semana toda com a mãe e passa os finais de semana com o pai. Então, não tem essa relação. Não. Não. Isso aí é guarda alternada, que nem usa-se mais, tá? Tanto na guarda unilateral quanto na guarda compartilhada é estipulado o direito de visitação, que pode ser de forma livre. Eles podem compactuar de forma livre, você pode vir todo final de semana. Ou a cada 15 dias. Ou tanto na unilateral quanto na compartilhada. Não muda nada. Eu não sabia A dessa única informação. coisa que vai mudar são as decisões. As decisões são tomadas em conjunto. E na unilateral, um só toma as decisões
sem precisar consultar o outro. Só isso é a diferença. E se eu- Tem muitos pais que brigam na justiça, que vão pra justiça brigando pra guarda compartilhada, achando que vão ficar isentos de pagar pensão alimentícia. Não existe isso também, tá? Olha só que Mesmo- dica interessante, Mesmo gente. na guarda compartilhada, mesmo se tiver a guarda compartilhada, tem que pagar a pensão, porque de qualquer forma, se a guarda for compartilhada, o filho vai ter que visitar o pai, ou vai ter que visitar, vai ficar com a mãe, né? A residência fixa é da mãe, então a maioria dos gastos quem tem é a mãe. É levar na escola, buscar na escola, gasolina, o combustível, o deslocamento, o tempo. Então o pai tem que contribuir mesmo na guarda compartilhada. E Perfeito. se eu ver na guarda unilateral? Vamos colocar como exemplo o pai. Ele tem direito de passar um tempo com o filho, assim, na casa dele? Sim. Passar uma semana, as Sim. férias? É tudo fica determinado judicialmente. Entra num acordo, olha, final de semana comigo, outro final de semana com você. Geralmente a gente coloca ali no acordo da minuta, pega na sexta-feira às 18 horas, entrega no domingo às 18 horas, mas claro que as partes podem pactuar de forma diferente, né? Ou de forma livre. Olha, você pode vir a hora que você quiser, desde que me avise com antecedência, para que a criança se adapte também, né? Desde que haja também laços afetivos, porque tem muitos pais que querem levar à força a criança para casa, para pernoitar. Então, existe todo o cuidado. Como eu disse aqui antes da gente começar, o direito é muito amplo. Então, tem todas essas particularidades de cada caso. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, eu não posso lá colocar a guarda compartilhada com os finais de semana alternados e pernoite. Como é que eu vou deixar uma criança de 1, 2 anos que ainda mama ou que ainda nem desfraldou dormir na casa do pai? Sendo que ainda não tem esse laço afetivo, não foi construído esse laço afetivo. Perfeito. Então, tem toda ainda umas particularidades. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu sempre digo, procure um advogado especialista para analisar o seu caso, para saber como deve ser feito, porque é diferente uma criança pernoitar na casa do pai com 9 anos e outra com 2 anos. Entendi, perfeito. E eu É que a gente vai surgindo várias duvidazinhas, assim, porque aí a gente vai lembrando de casos, né? Que a gente viu e tudo mais. Então, vamos supor assim, ó, uma dúvida. Aquele pai que ele paga a pensão, mas aí ele comprou um tênis, aí ele quer descontar. Isso pode? Jamais. Ah. Jamais. Ah, porque Assim, eu levei pra viajar, porque eu comprei tênis, eu comprei. Eu levei pra comer. Jamais. E aí ele quer ir lá e descontar do valor da pensão da criança. Então, a mãe vai descontar também o combustível que ela leva na escola. Perfeito. Ela vai descontar também o tempo que ela gasta para levar ao médico. Porque se ele fica doente de madrugada, quem que leva no médico? Exatamente. Já parou para pensar? Se fosse ver, o pai deve pagar muito mais pensão do que a mãe, né? Se fosse aí para igualar 50% para Com cada certeza. seria acho que 80% para o pai e 50% para a mãe, porque todo tempo, reunião escolar, quem vai? E Quando os isso. pais são separados. E não Quando só fica separado, né, doente, Silvia? quem Até vai? mesmo quando estão casados. A maior responsabilidade de um filho fica sempre com a mãe. Exatamente. Levar no futebol, levar no balé. É tudo a mãe, o pai não faz isso. E depois paga uma pensão ínfima e ainda quer falar que é muito, que a mãe tá luxando com o valor tá da usando pensão. dinheiro pra viver tá, luxos. né? A gente vê isso até em casos de grande repercussão aí de famosos e tudo mais, né? Pois é. E é isso, gente. Cada caso é um caso, a gente tem que estudar, cada um de uma forma diferente, sobre um ponto de vista diferente, né? Porque, na maioria dos casos, a mãe fica com praticamente todas as responsabilidades sobre esse filho. E isso vale também para uma mensalidade de escola, de inglês, de curso, absolutamente tudo, né? Até porque, assim, ó, vamos pensar assim, se existe essa visitação de forma alternada, o pai tem que ter o mínimo de utensílios, né, de bens ali para receber o filho no dia da Sim. visitação. Então,
Se ele tem que ter uma escova de dente, uma pasta de dente, 3, 4 trocas de roupa, um pente, um shampoo, um condicionador. Então, se ele comprar tudo isso e quiser descontar da mãe, é um absurdo, não existe, porque a casa do pai também é moradia do filho. Sim. Então, ele tem que ter o mínimo de cuidados com a criança também, porque senão não tem lógica. Silvia, e você acredita que muitos pais também tomam essa atitude? Muitos homens, né? O termo pais que eu Aham. disse, mas homens que são pai, usam de algumas atitudes que não são morais, eu diria ali, para afetar a mãe, em termos de ciúmes. 90% dos casos. Como a gente viu aquele caso recente que teve também de um famoso em que a mãe usou a frase que por conta de brigas por conta de valores, que o pai foi lá e baixou muito o valor e tudo mais. E ela usou uma frase que repercutiu muito nas redes, né? Onde ela disse: quem ama o fruto não machuca a árvore, né? Uau. Ela usou esse termo, que quem ama o fruto não machuca a árvore. A árvore, no caso, é ela, que deu o fruto, pilar. que é o pilar, que é o filho. E ele descobriu que ela estava tendo um affair com uma outra pessoa. E a partir disso, ele mudou totalmente o comportamento dele. E uma das maneiras que ele encontrou foi reduzindo valores, deixando de ajudar. Como E se aí, o filho fosse o culpado. Isso, e como se o filho fosse um negócio, né? Exato. E aí, ela... Uma moeda de troca. Exatamente, uma moeda de troca. E aí, ela foi para a justiça e falou, bom, agora a gente vai resolver tudo na justiça. E ela usou esse termo que viralizou, né? Em que quem ama o fruto não machuca a árvore. Você... Vou usar, inclusive. Perfeito. E você acha que no dia a dia, aqui, você pega muitos casos em que você percebe um movimento de que o pai está tentando dificultar a situação do filho justamente para machucar a árvore? 90% dos casos. 90% dos casos. A última audiência que eu fiz, o pai não via as filhas há quase 30 dias. E uma filha de 1 ano e a outra filha de 9 anos. Com a de 9 anos, ele não tem laço afetivo nenhum, porque ele não visita, certo? A de 1 ano é uma bebê, ainda depende da mãe para tudo, mama, tá na fralda. E chegou no dia da audiência, nós estávamos pedindo, eu e minha cliente, a guarda unilateral, porque ele não participa de nada, né, ali. Mas também, dependendo do andar da carruagem ali, não dificultaríamos a guarda compartilhada. Mas o que pegou é que ele queria finais de semanas alternados com pernoite. Aí pensa, gente, um pai que há mais de 30 dias não vê os filhos, as filhas, não tem laço afetivo nenhum com a menina de 9 anos, depois quer levar os filhos para casa para pernoitar e ainda assim uma criança de 1 ano chorou na audiência, fez o maior burburinho, sendo que isso foi uma audiência na sexta. No sábado era aniversário da menina de 9 anos, ele não tinha nem ligado para a mãe perguntando se a mãe precisava de alguma coisa. O convívio era 0, ou seja, ele estava ali na audiência tentando convencer o juiz ou quem sabe a advogada dele que ele era um bom pai. Mas, ou seja, ele estava fazendo tudo para dificultar, para não... porque na cabeça desses pais, desses genitores, eles acham que quando a mulher foi para a justiça para regularizar a guarda, a pensão, o direito de visitação, elas estão indo para prejudicá-los, né? Então, e eles querem rebater de uma certa forma. Mas não é isso, elas estão indo para resguardar o direito do filho. Como eu disse, nós estamos fazendo um acordo com uma criança de 1 ano que vai ter validade mais para 17 anos, porque quando ela completar 18, até ela completar 18 anos, esse acordo vai ter validade. Só que eles não pensam. Então, na maioria dos casos, os pais, eles contratam advogados, eles preferem contratar os advogados para ir na justiça,
para dificultar, para brigar por uma coisa que não tinha necessidade. Que não tinha necessidade, que poderia ser resolvido entre eles. E quando não é resolvido entre eles, quem decide é o juiz. Por isso o termo conflitos familiares, né? Exatamente. E a questão da alienação parental está inclusa nessa questão do pai o genitor não se envolver no dia a dia, não dar importância? A alienação parental, ela também é bem confusa hoje em dia, tá? Perfeito. Mas eu vou resumir um pouco. Quando ela ocorre? Quando um dos pais tenta prejudicar o convívio do filho com o outro pai, seja a mãe, seja o filho, através de mentiras, de manipulações, dificultando o convívio entre eles. E cada vez mais a alienação parental vem ganhando espaço no Poder Judiciário, cada vez mais o Poder Judiciário tem levado essa questão a sério, que pode acarretar várias consequências, desde a perda da guarda até a restrição de visitas, ou seja, que as visitas sejam feitas de forma assistida. Então, assim, hoje nós precisamos tomar muito cuidado com a alienação parental. Um exemplo muito corriqueiro que eu vejo no dia a dia: mãe, vai lá nas redes sociais, né? Porque tudo é rede social hoje. Vai lá no Instagram ou vai lá no Facebook, deixando mensagens ofensivas. O pai do meu filho hoje não veio visitar ele, mas ficar indo em festinha, vai. Ou seja, se vai para festa, se vai para rede social escrever isso, com certeza deve falar isso para criança também, né? Entendi. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da alienação parental. Volto a dizer, alienação parental também é bem complexo, cada caso é um caso, deve procurar um advogada, especialista em direito familiar, para a gente entender melhor o caso, ver se realmente o caso, né, de alienação parental, e depois sofrer, se realmente for, tem todas as consequências jurídicas. Aí envolve psicóloga, estudo psicossocial, né? Aí tem todo o trâmite judicial. E você consegue passar pra gente 3 sinais de alertas que um pai ou uma mãe deve ficar para saber que está começando ali a haver uma alienação parental? Sim. Principalmente quando a criança, por motivo injustificado, já não quer mais ir visitar o pai ou a mãe, né? Não quer mais ir, não quer ir na companhia, começa a... Quando a mãe, por exemplo, eles são separados, a mãe vai sair num final de semana, mas você vai sair, vai me deixar sozinha em casa? Você prefere as suas amigas do que eu? Você prefere ir trabalhar do que ficar comigo? Isso tudo é um sinal de alienação parental, principalmente quando a criança não quer ir mais conviver com outro pai, né? Com o pai ou com a mãe. Com certeza deve estar havendo uma alienação parental aí. E nem sempre a criança vai dar sinais explícitos de que isso está acontecendo, né? Em comportamentos que você vai analisando ali no dia a dia, né? E não forçar a criança aí de forma alguma, tá? Existem mães, agora eu falo das mães, que, esse final de semana é do seu pai, você tem que ir, porque eu já marquei um compromisso, eu vou sair, eu vou me divertir, tem que ir, não force, tá? Porque isso é muito prejudicial para a criança. Tenta entender o porquê, conversar, o porquê que a criança não quer ir. E se de fato for detectado o mínimo de resquício de alienação parental, procurar uma advogada, especialista, para que a gente possa analisar o caso e, se necessário for, ajuizar a ação competente de alienação. E aí vai, como eu disse aqui, para o estudo psicossocial, psicológico, e criança, quando passa por psicóloga, não mente, né? Então, aí o juiz consegue, com riqueza de detalhes, entender o que se passa ali. Entendi. Muito interessante, né? Essa questão, porque muitas pessoas passam e nem percebem. E a criança também acaba se sentindo uma mercadoria ali, né? Sim. A alienação parental é muito triste. São casos muito tristes, porque a gente vê que o pai fica tentando derrubar a mãe, ou vice-versa, tá? Através de manipulação, mentira,
dificultando o convívio. Ai, de repente o pai liga ou a mãe liga para uma chamada de vídeo, não deixa ver, não deixa. E isso tudo acaba prejudicando o psicológico de uma criança que está em pleno desenvolvimento, né? Nós estamos falando de crianças, na maioria dos casos, aí vamos para estatísticas de 6, 7 anos de idade, que está desenvolvendo agora. Então, no caso de separação, de divórcio mesmo, ele acontece muito nessa fase ainda da infância das crianças, Silvia. Sim. Olha que interessante, você sabia disso, Gabi? Olha, eu posso te falar, pelo menos, os casos que chegam até mim no escritório, que mais de 50% é quando a criança completa 1 ano. Caramba! 1 ano. E qual que é o motivo por trás disso? É porque a gente sabe que é uma fase que demanda bastante da mãe. Sim. Então pode ser que o pai não fica mais em primeiro plano, seja em segundo plano. Será que é isso? Não, Começa não, a haver não. uma discórdia? Não, é porque o pai não quer abrir mão da vida que tinha antes, né, de ter o filho, do futebol, dos barzinhos, na maioria dos casos. Gente, por favor, me entendam, tá? Eu tô falando com base nos relatos que eu, Silvia, recebo no escritório. Pode ser que sejam outros casos, que tenham outros casos, que os colegas advogados recebam de outra forma, mas nos meus casos, a maioria, existe esse divórcio, existe esse rompimento do vínculo. Que o trabalho todo ficou com a mãe. Exatamente. E a mãe também já tá naquela loucura, né? Porque Sim. para ela também é tudo muito diferente, né? Tudo muda, né? Então não tem mais paciência. E aí acaba indo pro... Se não tiver uma maturidade aí, acaba indo pro divórcio. Por isso que aí o advogado acaba sendo um pouco psicólogo também. Muito. Para entender todos esses conflitos, né? Tem que entender tudo. Desde a raiz, né? O porquê que tá indo pro divórcio. E depois todas as questões que envolvem ali para a gente chegar no denominador comum para poder estipular a visitação, a pensão, qual que é o rendimento né, dele para a gente chegar no valor da pensão alimentícia, que hoje é calculado, o valor da pensão alimentícia hoje é calculado com base no trinômio, tá? Há pouco tempo atrás era binômio, necessidade e possibilidade. Hoje já foi incluído necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade de quem recebe. Necessidade de quem recebe O que eu falei, gente? Acabei esquecendo. Proporcionalidade. No trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A necessidade de quem recebe... Possibilidade de quem paga, que são os recursos financeiros, e a proporção, né? Deve haver uma proporção justa, um valor justo para ambos os pais aí. Já consegui entender isso, até como na questão que a gente vê em casos de pessoas que são muito ricas, né? Exatamente. Que às vezes vão para redes sociais, que a pessoa tem condições de pagar 50 mil em um tênis, 50 mil em alguma coisa, e acha que pagar menos que isso para... Como a criança sempre tem que ter acompanhar o padrão dos pais. Pai, não existe isso. Um atleta que ganha 100 milhões por mês queria pagar uma pensão de 10 mil, gente. Isso é inviável. Não se encaixa em nenhum dos 3 fatores que você passou pra gente. Vamos lá, a necessidade de uma criança. Essa criança tem uma necessidade muito além de que uma criança normal, né? Vamos dizer assim, que não é filho de artista ou de jogador de futebol. Então, a necessidade de uma criança hoje é um colégio de R$1.000. Nesse nível, o colégio é de 10 mil. E a possibilidade do pai? Hoje o pai ganha, em média, um salário de 4, 5 mil reais. E quanto ganha um atleta, um ator, enfim, né? Um empresário. Então, essa é a possibilidade financeira. E a proporção? A proporção que deve ser um valor justo. Então, até porque a gente viu recentemente aí nas mídias que foi alterado o valor da pensão alimentícia, né, de alguns pais, porque a proporção estava gritante, né, quanto ele ganhava e quanto ele pagava. Perfeito. Não era justo, né? Não era justo. E que dica você daria para uma mulher que está enfrentando essa fase de um conflito familiar, um divórcio? Se você pudesse dar apenas um conselho para ela, qual seria? Procurar uma advogada especialista em direito de família e contar tudo, porque existem mulheres
também que chegam lá no escritório e não falam tudo por medo, por vergonha, tá? Até fugindo um pouco da pauta aqui, as mulheres vítimas de violência doméstica, eu comparo, né? Mulheres vítimas de violência doméstica com as mulheres que estão passando Nosso por próximo conflitos familiares, né? As mulheres vítimas de violência, elas possuem um medo gigantesco De falar. de chegar até a delegacia, de se abrir, de contar tudo, porque elas já são julgadas dentro de casa. E ainda chegar numa delegacia e precisar se expor e contar, então a maioria das mulheres preferem ficar caladas, preferem não registrar um boletim de ocorrência pela violência que sofre por vergonha. E no direito de família não é diferente. Existem muitas mulheres que têm vergonha de dar o primeiro passo, que têm medo do julgamento da sociedade. Você está destruindo uma família, você tem que pensar nos seus filhos. Muitas mulheres ficam presas a um casamento infeliz, a um casamento manipulador, a um casamento sem nenhum tipo mais de amor, por conta dos filhos, por conta do medo do julgamento da sociedade, e aí acabam por medo de fracassar, de ser julgados, de serem julgadas pelo fracasso do casamento, né? Sim. Então não procuram os seus direitos, não procuram o divórcio, e isso é um erro, gente. Procure uma advogada, a advogada especialista em direito de família, elas estão sempre aptas a ouvi-las, a entender o caso e ajuizar a ação competente para cada caso, né? Podem procurar a Silvia Maria, inclusive, viu, gente? Como é que as meninas te acham nas redes sociais, Silvia? Eu estou no Instagram, Silvia Freitas ADV, @SilviaFreitasADV. Inclusive, eu tenho vários vídeos lá. Que esclarece as dúvidas, esclarecendo né? dúvidas de mulheres em relação a direito de família. Muito bem. E agora, Silvia Maria, Sabe que chegou a hora? exatamente, do nosso quadro, o nosso Ping Pong Pink! Inclusive, fale rápido, ping pong pink. Ping Pong Pink. Ah, ela Não, não fala travou a duas língua. vezes. Ping Pong Ping. Ela falou ping, ela falou ping. É pique. Ping pong pink, que é o nosso bate-bola com você, tá? Tô com medo. Nós vamos realizar. Não precisa ter, a gente É super boazinha. tranquilo. Não estava super... na pauta, É mais gente. tranquilo do que fazer um drop set de 10 Rasguei. trocas com 300, quase 300 GVT. quilos. Um GVT, exatamente. Eu acho humilhante vocês terem esse papo. Eu nem sabia o que é. Porque eu não cheguei nesse nível, claramente. A Gabi treina também, viu, gente? Humilhante. Convida ela pra vir um sábado com a gente. A gente vai te convidar para um treino, nos nossos treinos insanos, né, Silvia Maria? Ela é a prova de que, às vezes, a galera fala que mulher treina fofo, né? E depende do que é treinar fofo para cada um, né, gente? Às vezes Eu acho que o não look existe rosa que é treino o fofo. Não é. Exatamente, existe o look fofo e tudo mais. Mas não existe o treino. Não, mas aqui na academia Necessário Espaço pra Mulher cada não existe pessoa. treino fofo. Eu também acho que não. Acho que aqui todo mundo é bem... Eu acho que existe treinos necessários. Os treinos são voltados para o corpo feminino. Não, deixa eu contar uma Pra coisa que cada aconteceu, objetivo. assim, bem recentemente. Senti uma dorzinha na lombar, né, tudo. Aí fui conversar com a minha avaliadora, né. Falei assim, você acha que eu treino ou não? Dou uma pausa. Ela falou assim, ai, Gabizinha, realmente, eu dei uma caprichada no seu treino. É muito chocolate. Você sabe que ela monta os treinos de domingo comendo chocolate, né? Elas estão me Não sabia, entregando. passa a saber. E aí eu acho que é muita endorfina, muito Aí ela acha que é açúcar capaz de liberado. Aí ela Ação faz dopaminérgica perder total. pra ela. loucura, Olha, loucura minha ficha. total. Você acha que eu sou capaz de fazer isso? De onde você tira que eu sou capaz Gabi, Isso do faz chocolate 10 anos pra que eu brigo criar. com ela. 10 anos. Eu sei, ela vê uma capacidade em mim que É uma não relação de existe. amor e ódio. Tá, mas vamos pra esse ping-pong ping. Ping-pong ping. Aí ela faz isso no treino. Ping, tá? pong, Se ping. desviar uma conversinha, ela já fala. Ah, então ela já tá. começa a agachar. Não, porque Que é agora? Eu tô nervosa. Então, Silvia, esse quadro nada mais é que um bate-bola, ou seja, um jogo rápido de perguntas e respostas. Eu pergunto, você responde. Tá. É simples. Pode gaguejar? Só um pouquinho. Bem, É. bem pouquinhozinho. Tá. Tá bom? Top. Preparada? Acho que você vai bem. Você é reta, direta e objetiva. Ui. Olha.
Silvia Maria, o que te deixa mais feliz? Uma sentença favorável ou uma série nova na Netflix? Sentença favorável. O que dá menos dor de cabeça? Um acordo ou o trânsito na hora do pico? Acordo sem sombra de dúvidas. Dá menos dor de cabeça um acordo? Principalmente na ação de divórcio. Adoro acordo na ação de divórcio, gente. Então vocês não estão entendendo. Me chama mais vezes pra gente só falar de divórcio? Vamos. Gente, Violência doméstica, tem mais um monte de exatamente. coisa. Tem vários temas. A Silvia vai voltar. Qual é a melhor desculpa que você já ouviu pra atrasar o pagamento da pensão? A melhor. São várias, peraí, preciso pensar. Não recebi esse mês. Aí eu abro as redes sociais dessa pessoa, tá lá ela na praia. Só não recebeu pra pagar. Pra ir pra praia, ela recebeu. É verdade. Qual? Detalhe, não pagou até hoje, tá? Meu Deus. Mas a praia tá em dia. E qual que é a A pior Marquinha. desculpa? A pior desculpa? Não, meus clientes, assim, eles não me dão trabalho pra pagar, não. Só essa do biquíni mesmo. É. A do biquíni, gente. Foi bem específico. Ela precisava ir pra praia, precisava relaxar. Ah, então tá. Qual o pior vilão do divórcio? Dinheiro ou ciúmes? Eu não entendi, desculpa. Qual o pior vilão do divórcio? Dinheiro ou ciúmes? Preciso responder? Dinheiro, que é good, mas não have. Boa! Ótimo! O que é mais difícil de provar? A renda ou o gasto? Nenhum, pra mim nenhum. Porque a renda eu peço a quebra do sigilo bancário. E o gasto também. Resolvido! Falei que era, Quebra de sigilo bancário. falei que era direto e objetivo. Gostei. O que dá mais frio na barriga? Falar com o juiz ou falar em público? Falar em público, com o juiz eu tô Já acostumada. tá acostumada, né? 16 anos, 16 quase anos. 17. Alienação parental é mais difícil de provar ou de reparar? Os dois. Os dois Caramba. caminham na mesma proporcionalidade. Caramba. É isso. Foi muito bem. É. Essa aqui, eu não lembro de ter colocado ela. Isso que é mais doido. É que eu li aqui e eu acho que ela vai bem. Vai. Pode falar, então. Eu já fiz as outras. Qual a primeira frase que você diria pra Silvia de 20 anos? Calma. Bom! Clonazepam? Não, porque acho que a Silvia de 20 anos já usava... Não, mentira. A Silvia de 20 anos não treinava. Não, foi treinava. depois que o Rafinha nasceu, né? É. Que você me assumiu. Eu acho que é isso. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo Foi convite. Foi um incrível. prazer imenso. E- Adorei. Que Fico muito cara, feliz. que Fico isso. muito... Quero ficamos- voltar mais vezes. Exatamente. Quero falar de divórcio. Quero falar da violência doméstica, que é um E é tema claro. muito importante. E é claro que eu não poderia fechar o nosso podcast sem linkar ele com aquilo que nos diz respeito com relação à atividade física, né? Você, por treinar com a gente há alguns anos, né? A gente tem relatado que o nosso podcast, inclusive, é dentro da nossa academia. De que maneira você trouxe atividade física para a sua vida no campo pessoal e profissional? Em que momento que a atividade entra ali que você recomendaria para as pessoas? Faça. Faça, porque quando eu faço, eu me sinto assim. Quando eu treino, é dessa maneira. O que a atividade física trouxe para sua vida? Ô, Kai, eu acho que você sabe um pouquinho da minha resposta, né? Atividade física hoje, pra mim, é minha válvula de escape em tudo, absolutamente tudo na minha vida. Quando eu tô triste, eu vou pra academia. Quando eu tô feliz, eu vou pra academia. Quando eu tô com problemas, eu vou pra academia. Quando eu me sinto gordinha, eu vou pra academia. Quando eu me sinto magrinha, eu vou pra academia. Quando eu preciso conversar, eu vou pra academia. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres que ainda estão em dúvida se devem iniciar uma atividade física, principalmente para essas mulheres que estão nessa fase aí do divórcio ou da separação, de algum conflito familiar,
venha para academia, que eu tenho certeza que em 1 hora, 1 hora e meia, todos os problemas são esquecidos. A gente falou sobre motivação, né? Que vem da palavra motivo para fazer algo. E às vezes o seu motivo é a separação, é alguém que foi lá e te desrespeitou de alguma forma, te afetou sua autoestima, te disse que você não podia, que você não era capaz, né? Afetando a questão física, né? A estética, emocional. E é muito isso, né? E de repente você precisa de um motivo para mudar algo, para começar algo. E incluir, inclusive, os treinos, a atividade física para se sentir melhor, para se sentir capaz, para ter mais autoestima, para Uma fazer suas terapia, coisas, né? para tomar até mesmo decisões, né? A gente brinca que às Exatamente. vezes eu utilizo o treino muitas vezes para tomar algumas decisões. A gente sai daqui mais forte, Inclusive mais de fortalecida. ferrar no treino de vocês. Aqui é onde o corpo cansa, mas a mente descansa. Exatamente isso. Exatamente. E Então não é clichê. isso, gente. Palavra da nossa advogada. A Silvia também cuida, né? Ela é especialista em direito familiar, mas ela também é a nossa assessora jurídica aqui da academia. É mesmo? Ela é nossa advogada. Me respeita. Com Você não falou uma certeza. coisa dessa antes? Não, eu achei até que você soubesse, Gabi. A Silvia faz a nossa Carlinha. assessoria jurídica, com certeza. chique! Há muito tempo, né, Silvia? É. É uma parceria de muitos anos aí, graças a Deus. Aqui é uma relação tóxica. É uma aguentando a outra há mais de 10 anos. Exatamente Entendi. isso. E baseado, graças a Deus, em amizade, respeito. E é isso, Silvia. Obrigada, eu que obrigada por agradeço. estar nessa. Gabi, Nossa. você é uma graça. Adorei te conhecer. Obrigada, eu também Demais. gostei muito de te conhecer, um pouquinho da sua história também. Eu sei que eu já te admirava, porque eu vejo que você é muito disciplinada. É um Então, pouquinho tinha- chata nos treinos. Não parem né? a Silvia pra perguntar de Porque divórcio, hein, gente? Eu não converso no Que ela vai treino. divorciar a E eu cabeça de admirava só de vocês. longe, ficava assim, nossa, que coxa de quadríceps definido. 10 anos de treino. E é isso, gente. Obrigada. Nós vamos já programar o nosso próximo. É isso, porque Só somos... não esquece de pedir pra patrocinadora mais um pouquinho do milkshake, que eu adorei, tá? Nosso, a Inclusive, Angélica- gente, por favor, aqui na unidade 2 tem disponível pra quem quiser comprar, tá? Eu, Silvia, agora fitness, super recomendo. Adorei. Ai, O de ó. doce de leite é o meu preferido, gente, perfeito. Já vou passar ali, já vou pegar, porque eu fiquei com vontade. O de doce de leite é muito bom mesmo. E é isso, gente. Vamos comer com equilíbrio, treinar com equilíbrio, se movimentar em todos os aspectos da nossa vida, seja ele se movimentando para ter uma qualidade melhor aí com a sua família, para resolver esses conflitos familiares. Para isso, procure um profissional da área, tá aqui nossa advogada. E somos mulheres em movimento. Obrigada, Sempre. gente, por mais um episódio. Obrigada, Adorei, Silvia. obrigada, Obrigada. gente. Ei.